Bom dia de novo, oitavo A. Hoje é 25, quarta-feira. Estamos na nossa segunda aula, né? A última aula do dia de vocês. Vamos continuar então aí, pessoal. Nós estávamos falando sobre o ciclo menstrual, né? E esse ciclo menstrual, como eu falei para vocês agora, ele tem tudo a ver com o período fértil. O que é o período fértil? É o período onde a mulher está ovulando e tem a maior possibilidade de engravidar. Esse é o período fértil. É aquele período em que a mulher pode, onde a mulher tem uma possibilidade maior de engravidar. Então vamos ver o que ele está falando lá. Período fértil. O intervalo do ciclo menstrual, conhecido como período fértil, ocorre no período médio entre 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação, quando as chances de acontecer a fecundação e a mulher engravidar são maiores se ela teve relação sexual sem proteção. Esse intervalo de tempo é possível porque os espermatozoides são capazes de sobreviver durante aproximadamente 72 horas no interior do corpo da mulher após a relação sexual. Essas 72 horas aí que ele pode sobreviver no corpo da mulher, pessoal, quando o homem colhe esperma para fazer exame, para ver se ele é fértil, o espermatozoide também, em laboratório, consegue se manter ele durante 72 horas, tá? Assim, se a relação sexual for dentro desse período antes da ovulação, no dia em que esta ocorrer, o espermatozoide pode ainda estar vivo, tornando possível a fecundação. Em relações sexuais que acontecem após a ovulação, os espermatozoides são capazes de encontrar o ovócito na tuba uterina, a caminho do útero antes de ser degenerado, o que também possibilita a fecundação. Deve-se considerar que podem ocorrer alterações nos níveis hormonais do organismo feminino, desregulando o ciclo menstrual e alterando seu período fértil. Fases da reprodução humana. Então vamos ver aí. Então nós temos todas as fases, né? A fecundação, a nidação. O que é anidação? A anidação é quando o óvulo já fecundado se fixa no endométrio, tá? Aí tem toda a parte da gestação, né? Os anexos embrionários, que é a placenta, cordão umbilical e o líquido amniótico, tá? Então vamos ver primeiro aí as fases da reprodução humana, que é fecundação, nidação e gestação. São essas 3 fases, tá? E o que ele está dizendo aí? Fases da reprodução humana. Durante a relação sexual, a troca de carinhos provoca estímulos no homem e na mulher em razão de alterações hormonais. Isso causa a ereção do pênis nos homens, enquanto nas mulheres é produzida uma secreção lubrificante liberada na vagina que facilita a penetração. No pico da excitação ocorre o orgasmo, que causa sensação de prazer no homem e na mulher. Fisiologicamente, o órgão genital masculino promove contrações que expulsam o esperma para fora da uretra, ejaculando-o no interior da vagina. A mulher, por sua vez, sofre contrações em sua vagina e útero que auxiliam na impulsão do esperma até o útero para o encontro com o ovócito. Então, esse é o mecanismo do ato sexual em si, né? Vamos ver lá a fecundação. Quando o óvulo é fecundado, o que acontece? Tem lá um esquema ali, ó, do útero, né? A vagina, olha lá, a vagina, né? O pênis penetrando na vagina, aí libera lá o esperma, esse esperma está carregado de espermatozoide e vai, o espermatozoide caminha, né, lá, até ele chegar lá no ovário, onde ele pode fecundar ali nas tubas uterinas, né, ele fecunda, ele vai nas tubas uterinas, aonde ele encontra, na tuba uterina ele encontra o ovócito,
que já foi produzido ali, estão ali os ovócitos, e ele pode conseguir fecundar ou não. Se ele fecundar, ele vai ser levado até o útero e acontece a nidação, que é a fixação desse ovócito. Então, fecundação. Na ejaculação, aproximadamente 300 milhões de espermatozoides são liberados no canal vaginal da mulher, dos quais um número muito menor chega ao útero e apenas algumas centenas alcançam as tubas uterinas. Se a relação sexual ocorrer nos dias férteis da mulher, os espermatozoides encontram o ovócito e se aglomeram ao seu redor. No entanto, geralmente apenas um espermatozoide penetra o ovócito, que ao receber o gameta masculino, produz substâncias que impedem que os demais espermatozoides façam o mesmo. A penetração do espermatozoide no ovócito e a união de seus núcleos é denominada fecundação ou fertilização. O ovócito torna-se totalmente maduro nesse momento, sendo denominado óvulo. A união dos gametas origina o zigoto, que contém um único núcleo e é a primeira célula do futuro embrião. Nidação. Após a fecundação, o zigoto passa a sofrer diversas divisões, formando um aglomerado de células com o mesmo material genético composto de 2 genes, igual a 46 cromossomos, que dá origem ao embrião. Já expliquei para vocês o que são esses 46 cromossomos, esses 2 genes, né? Já vimos lá na unidade 2. Ao mesmo tempo, o futuro embrião se desloca em direção ao útero. Lá ele se acomoda no endométrio, processo conhecido como nidação. Após esse evento, inicia-se a gestação. Para que não ocorra a descamação do endométrio, ou seja, para que não ocorra a menstruação, né? O embrião secreta um hormônio, a gonadotrofina coriônica, HCG, que age sobre o corpo lúteo, impedindo que ele se degenere. Assim, o corpo lúteo mantém constante a produção de progesterona e estrógeno, e a menstruação não ocorre, possibilitando que a nidação aconteça corretamente. Tá? Então, tem tudo ali, ó. Nós temos lá um esquema aí, né? As divisões celulares até a formação do embrião. Essas divisões aí, pessoal, vocês vão aprender quais são essas divisões, como que ela ocorre, qual de tempo em tempo que ocorre, tudo lá na biologia no primeiro ano, tá? Mas essas divisões são chamadas de mitose e meiose. Vamos ver o que acontece a gestação. Após a nidação, que a nidação, para quem não entendeu, é quando o espermatozoide fecunda o ovócito, esse ovócito entra lá no útero e vai se fixar no endométrio, que é a parede interna do útero. E aí ele vai começar essa divisão celular e a formação do zigoto, que é a primeira célula, e depois vai indo até chegar ao feto formadinho e tal, ao embrião. Após a nidação, inicia-se o processo de gestação, também chamado de gravidez. Ela ocasiona diversas alterações no corpo da mulher durante todo o período em que ocorre de aproximadamente 9 meses ou 42 semanas. Nesse tempo, a mãe passa a apresentar desenvolvimento das mamas, que ficam maiores e produzirão leite após o nascimento do bebê. O tamanho do útero também se altera com o desenvolvimento do embrião, podendo chegar a 10 vezes seu tamanho natural. Além disso, outras mudanças acontecem, como o aumento na quantidade de sangue no corpo. Esse aumento da quantidade de sangue no corpo da mãe, pessoal, é porque ela vai ter que, através do sangue, né,
e do cordão umbilical, que ela vai passar todos os nutrientes para o feto, por isso que aumenta a quantidade de sangue. Anexos embrionários. O que são anexos embrionários? São as partes, tá, que participam, né, durante a gestação, que é a placenta, o cordão umbilical e o líquido amniótico. Que o líquido amniótico é aquele líquido que, quando a mulher entra em trabalho de parto, a pessoa fala assim, estourou a bolsa, tal, aí sai aquele líquido. Tá? Esse é o líquido amniótico. Vocês vão ver a função dele. Esse líquido amniótico, ele tem a função de proteger o embrião de impactos, né? A mãe pode bater a barriga e aí bateria nele, né? Mas poderia machucar o feto, então ele está protegido. Uma das funções do líquido amniótico é essa. Vamos ver aí, pessoal. Ao longo da gestação são formados os anexos embrionários, como a placenta, o cordão umbilical e o âmnio, que auxiliam no desenvolvimento do bebê. A placenta é um órgão composto de tecidos da mãe e do filho. Entre suas diversas funções, realiza a secreção de estrógeno e progesterona, hormônios importantes para a construção da gravidez, para a continuação da gravidez. Ela também atua fornecendo oxigênio e nutrientes presentes no sangue da mãe para o sangue do embrião, além de remover gases e excreções gerados pelo metabolismo do indivíduo em formação, que vão ao sangue da mãe para que o organismo dela os elimine. Além disso, a placenta serve como barreira contra micro-organismos e outras substâncias que possam prejudicar o bebê. Apesar das trocas de substâncias que ocorrem entre a mãe e o filho, o sangue de ambos nunca se mistura, em virtude da presença de uma barreira celular formada por uma membrana parcialmente permeável nesse anexo embrionário. Conectado à placenta está o cordão umbilical, responsável por levar o sangue com oxigênio e nutrientes da placenta ao embrião e realizar o caminho contrário, levando o gás carbônico e os excretas do embrião à placenta. A proteção do bebê contra choques mecânicos e ressecamento é utilizada por uma bolsa chamada âmnion, que envolve o embrião e contém no seu interior um líquido conhecido como líquido amniótico. Então, vocês têm aí o feto no interior do útero, né? E os anexos. Então, nós temos aí a placenta, o cordão umbilical, que é ligado à placenta ao umbigo. O cordão umbilical ele sai da placenta e vai até o umbigo do bebê. Essa placenta está ligada na mãe, tá? O feto e o âmnio, que é o líquido que ele falou ali. Então, vamos ver o desenvolvimento do bebê. As células que compõem o embrião se dividem e multiplicam continuamente, passando a se diferenciar entre si e formar, ao longo da gestação, tecidos distintos, órgãos e estruturas. Durante as primeiras 3 a 4 semanas, são formados os sistemas nervoso, cardiovascular, digestório e respiratório. Antes da 5ª semana, já existe batimentos cardíacos e fluxo sanguíneo no embrião. Na 8ª semana, encerra-se o período embrionário de desenvolvimento e o embrião passa a ser chamado de feto, iniciando-se o período fetal. Nesse estágio, o feto já apresenta aparência humana e tem seus primeiros órgãos formados, assim como os músculos que são capazes de se contrair, possibilitando a realização de movimentos. Nessa nova fase, ocorre um crescimento mais rápido do embrião até o dia de seu nascimento, entre 13ª e 15ª semana, já é possível observar os órgãos genitais femininos, os órgãos genitais definindo o sexo.
Entre a 38ª e a 40ª semana de gestação, o embrião já apresenta todo o desenvolvimento necessário, bem como o tamanho e o peso adequado, estando pronto para nascer. Aí vocês têm aí, ó, no final da página, o desenvolvimento, né? Zigoto, a primeira célula lá. Aí tem um desenvolvimento inicial. Vocês estão vendo aí que a célula ela vai se reproduzindo, né? Ela vai aumentando a quantidade de células. Na 5ª semana, ele já tem um formato diferente. 10 semanas já aparece lá um bracinho e tal. 20 semanas ele já tem quase todos os órgãos. E 40 semanas ele está prontinho, tá? Na realidade, ele está pronto com 38 semanas, pessoal. Com 37 semanas, ele já está todo pronto, o feto. E aí, 37, 36, 37 semanas, já está todo pronto. Aí depois ele só vai ganhar peso, tá? Aí ele tem um jogo rápido lá na página 311. O que acontece se após a fecundação do óvulo ocorre a menstruação? O que é isso? O que acontece, pessoal? Vocês já ouviram dizer que tal pessoa estava grávida, que a menina está grávida, mas ela perdeu a criança, teve um aborto espontâneo. Isso é o aborto espontâneo, tá? Por quê? Quando ocorre a fecundação do óvulo, são liberados hormônios, né? Então, esses hormônios impedem a menstruação. Mas pode acontecer, né, do endométrio, ele se... Onde aconteceria a nidação, ele é eliminado pelo corpo, né? Aí leva o embrião junto, ou seja, ocorre a menstruação. Então, vamos ver lá o parto. Com o término do período da gestação, o feto está pronto para nascer. O corpo da mulher passa então a liberar hormônios, como a ocitocina, dando início ao trabalho de parto, com o alargamento dos ossos da região pélvica e as primeiras contrações uterinas. Quanto maior é a quantidade de hormônios secretada, mais constantes e ritmadas ficam as contrações e mais dilatados ficam o colo do útero e o canal vaginal. Nesse momento, pode ocorrer o rompimento da bolsa amniótica, causando a liberação do âmnio pela vagina. Esse hormônio, pessoal, ocitocina, que aumenta na hora do parto, quando a mulher entra em trabalho de parto, começa a aumentar esse hormônio ocitocina. E aí, acho que vocês já ouviram, ou pode perguntar para as mães de vocês, quando chega-se no hospital que está em trabalho de parto, você já deve ter ouvido muitas mulheres falarem isso. O médico fala assim, coloca ela lá no pré-parto, aí coloca um soro, e aí lá vem a enfermeira com um sorinho e coloca uma injeçãozinha dentro do soro. Essa injeção aqui para você sentir menos dor. Muito pelo contrário, aquela injeção ali é ocitocina. O que acontece? É uma quantidade maior desse hormônio que vai fazer com que haja uma contração. A contração vai passar a ser com mais intensidade, a dilatação vai ser maior e ela vai ter rapidamente o bebê, tá? No parto normal ou parto natural, né? O parto normal é parto natural, pessoal. O natural é ter parto normal. Havendo dilatação suficiente, as contrações uterinas empurram o bebê para fora do corpo da mãe. Normalmente, a primeira parte a sair é a cabeça, seguida do restante do corpo. Após a saída do bebê, o útero continua realizando algumas contrações mais leves para expulsar a placenta ainda ligada ao bebê pelo cordão umbilical. Então, você tem lá o primeiro passo lá, ó. O crânio do bebê se encaixa na região pélvica da mãe e se move para fora do útero e para a vagina, que se alarga para acomodar a cabeça.
Essa posição do feto aqui, pessoal, ele fica nessa posição bem antes do parto, tá? Às vezes 1 semana, 2 semanas antes, o bebê já está encaixado, que a gente diz. 2. A cabeça do bebê começa a sair pela vagina e já pode ser visto externamente. Quando o médico diz, já coroou, ou seja, já está aparecendo a cabecinha do bebê. 3. O bebê realiza uma rotação e o resto do seu corpo desliza para fora, saindo um ombro de cada vez. Então, depois que saiu a cabecinha, ele mesmo como se ele faz um movimento de rotação dentro ali do útero da mãe e começa a sair o resto do corpo. 4. A placenta se separa do revestimento do útero e é eliminada. Na realidade, a placenta aqui, pessoal, quando tira a criança, por isso que o médico já entrega a criança para o pediatra ou para a enfermeira, seja para quem for que esteja ali, e vai terminar de cuidar da mãe. Ele corta esse cordão aqui, que está ligado lá no umbigo da criança, corta, o pediatra ou a enfermeira ali vai pinçar o umbigo, ou seja, vai prender, para que ele não fique perdendo sangue, e o médico vai retirar essa placenta. Tem que ser retirado de imediato, porque a musculatura do útero, assim como ela se distende para o bebê crescendo ali dentro, quando ele sai, o movimento de contração é imediato, ele contrai. Então, nesse movimento de contração, ele pode prender a placenta ali. Se a placenta ficar presa ali dentro, ela vai causar uma infecção e dar todo um problema. Então, o médico, ele pega esse cordão umbilical ali, ele enrola aqui na mão e vai fazendo esse movimento. Com esse movimento, ele vai desprendendo a placenta e vai puxando. Ele não pode simplesmente pegar e puxar pelo cordão, porque ele pode arrebentar o cordão. Aí tem que usar outros métodos, tipo uma curetagem para poder fazer a limpeza dentro do útero, tá? Então, é um momento que o médico tem que tomar muito cuidado também em relação à mãe. Aí ele diz lá, o parto pode ser também realizado de uma forma chamada cesariana, procedimento cirúrgico que, em virtude de anestesia, não envolve dor durante o nascimento do bebê. Aqui vale ressaltar, pessoal, que cesariana, hoje em dia faz-se muita cesariana, né? O médico até prefere fazer porque ele ganha mais, principalmente se for do SUS ou se for particular também. Um parto normal, o médico fazer um parto normal é um custo, para ele fazer uma cesariana 3 vezes mais. Então, eles preferem cesariana, mas a mulher deve dar preferência ao parto normal, desde que o organismo dela tenha capacidade para que ela tenha essa criança normal, que não vai ser prejudicado, certo? Por quê? Porque o parto natural é o natural, e ela vai sofrer menos, ela sente a dor ali naquela hora, mas depois ela não vai sentir mais nada, tá ótima. E a cesárea é o contrário, né? Ela tem todo um período de pós-operatório. Nesse caso, é realizada uma incisão na barriga da mãe, devidamente anestesiada, e tanto o bebê como a placenta são retirados. Por não ser um procedimento natural e que envolve o corte das camadas da pele, da barriga e da parede do útero para retirar o bebê, a recuperação da cesariana é mais lenta, exigindo cuidados para que não ocorram infecções e para que a cicatrização se dê da melhor forma possível. Essa intervenção é recomendada quando o parto normal puder oferecer risco à vida da mãe ou do bebê, sempre com orientação médica. Em algumas situações, o parto pode ocorrer antes da finalização do período gestacional, situação conhecida como parto prematuro. Ele deve acontecer em um ambiente hospitalar, pois o bebê prematuro necessita de cuidados ainda maiores. Nessa situação, o bebê geralmente pequeno e
abaixo do peso comum, ainda não completou seu desenvolvimento. O ciclo de gestação e maturação dos órgãos acontece então fora do corpo da mãe, em um aparelho hospitalar chamado incubadora. A mãe e o bebê podem ir para casa apenas quando ele estiver mais desenvolvido e mais pesado, sem que necessite de acompanhamento médico. Tá. Normalmente, quando o bebê ele fica na incubadora, pessoal, além do peso, ele também não tem a membrana, uma membrana hialina, que é do pulmão. Então, ele pode ter problemas respiratórios. Por isso que ele fica também na incubadora, tá? Vamos ver aí logo depois do parto tal, como se dá a amamentação, tá? Após o nascimento do bebê, a hipófise da mãe secreta o hormônio prolactina, responsável por estimular as glândulas mamárias presentes nos seios a produzir leite. O primeiro leite produzido é chamado de colostro, composto de vitaminas, proteínas e sais minerais, além de anticorpos importante para a proteção do recém-nascido contra várias doenças. O leite materno é o alimento necessário para a criança se nutrir, auxiliando também a evitar possíveis alergias, reduzir a prisão de ventre e manter forte o vínculo entre mãe e bebê. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, é que até os 6 meses de vida o bebê seja alimentado exclusivamente de leite materno. Apenas após esse período deve ser iniciada a introdução alimentar, sem descartar o leite materno, que continuará auxiliando na nutrição. Então, pessoal, o mínimo até 6 meses, mas se a mulher puder amamentar um pouco mais, nada que não vai prejudicar o bebê, muito pelo contrário, tá? Como se formam os gêmeos? Então aí nós temos duas formas, os gêmeos eles vão depender na hora da fecundação, se é fecundado 2 ovócitos ou se é um ovócito e esse ovócito vai se dividir, aí nós temos lá os gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Então vamos ver. Há casos em que, durante a divisão celular do zigoto, ocorre uma separação do agrupamento de células em 2 ou mais grupos celulares independentes. Então, 2 ou mais. Então, pode ter gêmeos, trigêmeos, né? Estes passarão a se desenvolver, originando mais de um embrião na mesma gestação, todos da mesma placenta e envoltos pelo mesmo âmino. Como originam-se do mesmo zigoto, tais indivíduos serão geneticamente idênticos, apresentando, portanto, o mesmo sexo e o mesmo fenótipo. São os gêmeos idênticos, univitelíneos ou monozigóticos. Pode acontecer também de, durante a ovulação, serem liberados 2 ou mais ovócitos que serão fecundados por espermatozoides diferentes. Em virtude disso, o desenvolvimento desses embriões ocorrerá em âminos e placentas diferentes e os indivíduos originados terão material genético diferente. Assim, suas características sexuais e seus fenótipos podem variar. Esses indivíduos são conhecidos como gêmeos fraternos, bivitelíneos ou dizigóticos. Pessoal, eu sei que foi bem rapidinho aí essa unidade 3. Vocês têm essas atividades para ser feitas, que começa na página 313 e vai até a página 317, tá? Mas, como foi muito rápido aí, pessoal, mas se alguém tiver alguma dúvida, ou mesmo que não seja dúvida, tem alguma curiosidade em relação a alguma coisa que a gente tenha visto aqui, pode me chamar no privado, tá?
Se não conseguir fazer alguma dessas atividades, me chame pelo privado, eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver os métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, tá? Nós vamos ter que ver essa unidade 4 aí em 2 aulas, e aí na última aula eu vou fazer a correção das 2 atividades, tá? Então, na próxima aula nossa, que vai ser na outra segunda-feira, a gente começa aí essa unidade 4, tá bom? Ou de repente a gente faz essa última atividade juntos, vamos ver como que nós vamos poder fazer aí para poder terminar isso daí, pessoal. Porque realmente nosso tempo está muito curto. Mas por hoje é só. Qualquer coisa eu peço aula a mais para Regina, se vocês acharem necessário. Aí a gente entra em contato comigo no privado, se vocês acharem que há necessidade de eu já na próxima semana pedir aula a mais para Regina, eu já vejo como que nós podemos fazer, tá bom? Então, até mais, beijo a todos, até a próxima aula.